Muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2020. Estamos no ar com o podcast O Investidor de Relacionamento by Experiência. Bem, senhoras e senhores, como passaram o Réveillon de vocês? Como entraram este ano? Como deixaram para trás 2019? Eu passei muito bem, obrigado. Este é o primeiro episódio de 2020, ou seja, é o episódio número 1 de 2020, não da contagem como todo dia. Quantas semanas tem o ano? 56, 58, 54? Pesquisa aí para mim, porque a gente já sabe quantos episódios vão ter esse ano, porque toda a sexta-feira vai ter episódio do Investidor de Relacionamento by Experiência. Como assim, Alf, sexta-feira? Sim, eu mudei, agora é na sexta. Então, em 2020, a gente vai publicar toda sexta-feira aqui um episódio do Investidor de Relacionamento by Experiência, porque daí a galera pode ouvir no final de semana, a galera pode ouvir no final de semana, era só por isso mesmo que eu queria mudar para sexta-feira. Então, toda sexta agora tem o Investidor de Relacionamento by Experiência. Espero que a gente passe um ano incrível juntos. Eu acho que a primeira semana do ano, os primeiros dias do ano são uma ótima oportunidade para a gente programar, pensar, planejar o que a gente vai fazer diferente. Muita gente tem a história das metas, né? Quais são as minhas metas, os meus objetivos. E sabe que esses dias eu estava ouvindo um cara falar, tem um cara que eu gosto muito, e falou, não, meu plano é não ter metas, porque quem tem metas não realiza, eu preciso fazer as coisas e não ficar botando meta. Gente, vamos combinar um negócio? Não tem uma regra. Não tem, cara. É isso que eu falo, todo mundo fica... Acho que a gente está vivendo uma corrida onde todo mundo quer dizer como funciona qualquer coisa. Eu não sei, cara, porque a gente é diferente. Olha só, nós somos pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, com timings diferentes, com principalmente contextos diferentes. E o contexto tem tudo a ver com as coisas. Essa é uma palavra que eu acho que muitas vezes ela não é levada tão a sério quanto ela devia. O contexto muda absolutamente tudo. O contexto, aliás, desculpa. O contexto pode mudar absolutamente tudo. Então, a gente está ouvindo aqui esse podcast, é o primeiro do ano, né, de 2020 e tal. Cara, eu não sei se meta funciona para você ou não. Para alguns pode funcionar, para outros pode funcionar. Acho que cada um precisa descobrir, sabe? Então, o que eu desejo a você nesse 2020 que está ouvindo esse podcast é, cara, descubra o que te inspira, descubra o que te ajuda a ser uma pessoa melhor, descubra o que você faz ter mais progresso e menos movimento, né? Porque eu acho que isso é muito importante, assim. E eu espero que esse podcast faça parte disso. Eu espero poder, de alguma forma, te inspirar. Acho que, como eu falei no episódio de Natal, muitas vezes a gente não aprende algo diretamente, mas aquilo nos inspira a aprender novas coisas. E isso é muito legal, a gente poder trocar mais, né? Conhecimento não tem o mesmo valor quando ele não é compartilhado. Por isso eu estou fazendo esse podcast. E por isso eu estou compartilhando toda semana com vocês aqui algo de um assunto que para mim é muito importante, que é rede de relacionamento. E eu espero de coração que em 2020 eu consiga fazer com que rede de relacionamento seja importante para ainda mais gente. Não vou mentir para você, porque esse é um programa, olha que legal, esse é um podcast sincero. Então, esse podcast que você está ouvindo, ele foi gravado em 2019. Em 2019 eu já deixei tudo pronto, é tipo o especial de fim de ano da Globo. Eu já deixei pronto e a partir de semana que vem, sim, a partir de semana que vem a gente está de volta com tudo, com os episódios gravados já em 2020. E aí, esse episódio aqui, gente, eu resolvi pedir pra galera mandar lá no meu Instagram, que por sinal é @GuilhermeAlf, perguntas sobre rede de relacionamento para eu poder responder e falar aqui sobre o que vocês querem ouvir. Isso é super legal, sempre que vocês puderem mandar sugestões de temas, de assuntos, de convidados. Semana que vem já voltam os convidados. Isso é super legal. Então vamos lá, que eu tenho várias perguntas aqui, eu vou escolher algumas. Vou começar com essa aqui que eu achei ela bem divertida. Quem você gostaria de ter contato, mas ainda não tem? Cara,
quem que eu gostaria de ter contato, mas ainda não tenho, eu vou falar um profissional e um mais pessoal. Sabe quem que eu gostaria de ter contato profissional e gostaria muito de trabalhar com ele? É o Luciano Huck. E isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com as supostas pretensões políticas dele. Inclusive, se ele for para esse lado político, provavelmente ele não vai mais ser um cara que eu quero ter contato, porque eu, há muito tempo já, isso é um negócio interessante, há muito tempo já eu tomei a decisão de não ter relação de negócios com pessoas da vida política. Por quê? Porque eu acho que é um meio que não dá para confiar. E eu acho que o dia que eu entrar nesse meio, não é querer botar todo mundo no mesmo saco, mas assim, cara, onde a fumaça é fogo. E eu não quero estar perto disso. Então eu prefiro não estar. Então eu já tive vários convites para trabalhar em campanhas políticas e tal. Nunca aceitei por isso, assim, eu não quero. Então, eu quero fazer esse parênteses que se o Huck de fato virar um candidato a presidente da República, o meu interesse por ele cai por terra, porque eu tenho essa premissa de não trabalhar. Mas por que eu tenho um interesse em ter relação com o Huck? Porque eu acho que ele faz um lance muito legal, que é, ele tem o programa, ele tem a carreira dele como comunicador, e aí ele tem vários negócios na volta, né? Puta, ele é sócio da... Não vou lembrar de tudo aqui, de quase nada. Mas uma coisa que eu li, por exemplo, foi que ele é sócio da Reserva. E eu li como que foi a história, né? A história é incrível de como ele se tornou sócio da Reserva, assim. Então, cara, tá aí um cara que eu gostaria muito de me relacionar. É um cara que tem uma... Ele é um cara midiático, ele é um cara inteligente, segundo... Né, eu acompanho, o pouco acompanho, é um cara super empreendedor, é um cara que se discute muito, né? Eu li esses dias, que ele usa as pessoas carentes para fazer o programa dele e tal, beleza, mas assim, quantas pessoas fazem o que ele faz há quantos anos? Né? Eu acho que a gente tem muita mania de criticar as pessoas, beleza, mas quem faz o que ele faz há tantos anos, né? Posso estar falando uma grande besteira aqui, porque eu não conheço pessoalmente as coisas, mas me parece que ele faz coisas muito legais. Acho que é um cara que manja muito de entretenimento. Enfim, Luciano Huck. Esse é um cara que eu gostaria muito de me relacionar profissionalmente. Pessoalmente, um cara que eu gostaria muito de me relacionar, esse também poderia ser profissionalmente, assim, mas pessoalmente... já sei. Nossa, eu queria muito, muito ser amigo dela. Muito. Ivete Sangalo. Cara, a Ivete, ela se fosse presidente do Brasil, eu trabalharia com política. Eu adoro, eu amo Ivete Sangalo. Tá aí alguém que eu gostaria de me aproximar profissionalmente também. Óbvio, seria um prazer trabalhar com a Ivete, mas eu acho que assim, fazer parte... A Ivete é uma pessoa inspiradora. Sabe? Muito mais do que vender um trabalho meu para a Ivete, eu gostaria de estar perto dela para aprender com ela. Acho que ela tem um montão de coisas a ensinar. Então tá aí duas pessoas, Luciano Huck e Ivete Sangalo. São duas pessoas bem lógicas assim, né? Mas enfim, foram as pessoas que me vieram na cabeça agora, porque eu não li as perguntas antes. Quem sabe faz ao vivo, embora gravado. 2. Segunda pergunta aqui. Como criar um relacionamento sem parecer um intruso? Cara, aqui não tem uma resposta só, certo? Não tem uma resposta só. Mas tem algumas coisas, inclusive uma que eu falei no começo do episódio, que é contexto. O contexto ele precisa ser levado em consideração para você não ser um intruso. O segundo é respeitar o tempo. Acho que esse é o principal. Você não parece um intruso quando você faz as coisas com calma e entende o timing que elas vão acontecer. E aí, não tem, eu falo por mim, tá? Não tem nada pior do que eu conhecer alguém num dia e no outro dia essa pessoa me pedir um favor, ou me pedir um contato de alguém, ou me convidar para fazer algo. Cara, calma. Eu acho que ter calma nos relacionamentos, lembrem disso, relacionamento não é uma linha reta. Relacionamento tem que ser sexy, tem que ter curva, tem que ser uma conquista. E aí, quando você é muito reto, quando você pula as etapas, você parece um intruso. Então, assim, respeita o tempo de cada coisa. Primeiro, você se conecta, depois você interage e depois você vai
dar algum passo de negócio ou fazer algo mais. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Eu trabalho com 2 mercados que esse cuidado ele tem que ser quase que redobrado às vezes, que é a música e o futebol, porque muita gente se aproxima, né, da galera da música ou do futebol por interesse no relacionamento. E eu aprendi muito a lidar com isso, assim, sabe? E eu acho que é saber o seu lugar numa relação. Não importa se a pessoa é famosa ou não, não importa se ela tem mais grana que você ou não, mas não importa. Saiba o seu lugar na relação e vá medindo, sabe? Cuidado para não dar o passo maior que a perna, cuidado para não atropelar. Isso prejudica muito as relações, certo? Deixa eu ver. Aqui, ó. Conta pra gente casos da sua vida onde o relacionamento foi um gatilho para o sucesso. Cara, tudo que eu tenho na minha vida foi devido aos relacionamentos. Claro que tem muito trabalho, claro que tem muita dedicação, claro que teve, né, muito... Mas assim, o investimento que eu fiz em relacionamento, por isso eu criei o podcast, por isso eu estou escrevendo um livro sobre isso, por isso eu tenho feito palestras sobre isso, porque de fato eu me dei conta que ter relacionamento foi fundamental. Fundamental. Eu já contei a história da China aqui, né? Que ela é muito maluca. Mas eu vou dar um outro exemplo que até tem a ver com China. Eu trabalho com o Pedro Jeromel, jogador de futebol, zagueiro do Grêmio. Eu só trabalho com o Pedro porque eu conheci o Rafa há muitos anos atrás, o Rafa Costa. E quando eu conheci o Rafa, eu era gerente de marketing de uma empresa e o Rafa era um vendedor bem júnior, assim, ele estava começando. E eu sempre tratei o Rafa muito bem, como eu trato a todas as pessoas. Eu trato todo mundo muito bem, porque eu gosto de tratar as pessoas bem. Não é uma estratégia, tá, de relacionamento. Eu acho que isso é o mínimo. Eu gosto de tratar todo mundo bem, porque, cara, porque é legal tratar as pessoas bem. Não é legal ser grosseiro com ninguém. Então, eu trato todo mundo bem. E eu mantive uma relação com o Rafa, que vendia viagens de turismo lá em 2008, 2009. Sempre me dei muito bem com ele, como com todos os vendedores, desde os mais júniores, como ele era naquela época, aos donos da empresa, me dava com todo mundo bem e mantive as minhas relações. Muitos anos depois, o Rafa começou a trabalhar com futebol, conheceu o Jeromel e aí me apresentou para o Jeromel e eu comecei a trabalhar com ele. Então, acho que o fato de você ser uma pessoa legal com os outros, tratar todos com respeito, isso não significa que você tem que ser feliz o tempo inteiro, não estou falando isso, mas é tratar todo mundo bem e com respeito, vai gerar muitas coisas, né? Então, acho que o primeiro gatilho é trate todos com respeito. O segundo é sempre pense que as pessoas podem te ensinar ou contribuir com algo na sua vida. Sempre, sempre, sempre. Não subestime as outras pessoas. Não subestime. Não pense que você sabe tudo, ou que aquela pessoa não sabe nada, ou que ela... Sempre tem alguma coisa para aprender. Nem que seja o que não fazer, sabe? E eu acho que isso também fez com que eu me relacionasse com pessoas que eu até não gostava muito, mas, cara, aquilo me ensinou alguma coisa. E isso é muito importante. Cara, tem uma aqui que é muito boa. Eu ajudo sempre que eu posso, mas quando eu preciso de uma contrapartida, ela não vem. Esse relacionamento é saudável? Cara, essa pergunta é muito boa. O que eu penso sobre isso? A gente não deve ajudar pela contrapartida. A gente deve ajudar porque a gente quer fazer aquilo. Essa é a minha opinião. E eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, não acho que a gente tem que fazer tudo para todo mundo, agradar todo mundo sem querer nada em troca. Não é isso que eu estou falando. Mas você não pode fazer só pensando no retorno que você vai ter. Sabe por quê? Porque o retorno não depende de você. Você não controla o retorno. Você só controla o que você faz. Então é nisso aqui que você tem que focar, no que eu controlo. Então, se eu vou lá e faço algo para alguém, eu vou fazer bem feito, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer do jeito que eu consigo fazer naquele momento. E se eu tiver o retorno quando eu precisar, incrível. Mas não adianta eu sofrer porque eu não controlo isso. Cada um tem o seu. E eu sempre digo isso, eu tenho muitas conversas disso com a minha esposa. Ela fala, às vezes ela fala assim, tu faz as coisas para os outros não fazem para ti. Eu falei, eu estou fazendo a minha parte. A parte que eu posso controlar, eu estou fazendo. Então, se esse relacionamento é saudável ou não,
Eu não sei, depende. Acredito que não, né? Pelo que você está descrevendo aqui. Mas não faz as coisas pensando que os outros vão fazer. E aí, naturalmente, cara, tem uma vez eu ouvi uma frase que eu adorei que é: relacionamento é como uma conta corrente, né? Você saca e deposita, né? Cara, se você tá só depositando numa conta lá e não tá sacando nada, muda a conta, muda o investimento, vai para outra. Entende? Não transforma isso num problema maior do que ele é. Pô, eu faço isso pelo fulano. Ou assim, cara, eu faço pelo fulano, o fulano não faz por mim, mas me faz bem fazer por ele? Foda-se, vou continuar fazendo. Porque aquilo é bom pra mim de alguma forma, sabe? Aquilo me satisfaz, ou aquilo pode ser uma estratégia. Enfim, tem muitas coisas no meio de tudo isso. Não é uma conta bem exata. Ó, essa aqui foi legal, ó. Não é uma pergunta. Aprendi muito contigo sobre relacionamento. Tu é foda, mano. Yo, gostei dessa. Obrigado. Fico feliz com esse tipo de comentário, porque, como eu falei pra vocês, né, conhecimento não tem o mesmo valor se ele não é compartilhado. Eu tenho tentado compartilhar as coisas aqui, principalmente sobre um tema que eu gosto muito. Como estar presente e manter uma vibe genuína em um momento de tensão ou nervosismo? Isso aqui é quase uma pergunta mais psicológica do que exatamente de relacionamento. Mas eu fui ontem num evento e eu falei um negócio que eu acho que cabe muito aqui. Assim, gente, e é algo que eu falo nas minhas palestras. Problemas, normalmente, via de regra, eles são só problemas. E todo mundo tem. Momentos tensos, e onde a gente fica nervoso, eles são só momentos tensos que a gente fica nervoso. Deixa eu falar para vocês o que é um momento de crise, um momento tenso mesmo. Esse exemplo para mim ele é sempre ótimo. Você trabalha numa companhia aérea e cai um avião e morrem 300 pessoas. Isso é algo muito tenso. A vida das pessoas. Tirando a vida das pessoas ou um crime muito grave, problemas a gente resolve. Então, eu acho que não é fácil e é muito lógico, mas assim, é manter a calma, né? É manter a calma, é respirar. E aí, de novo, cada um faz de um jeito. Eu acho que a capacidade de conseguir se manter centrado em momentos tensos, nervosos, ou até mesmo momentos de grande excitação, porque aí também às vezes é quando você erra, quando você está na empolgação, está acontecendo uma coisa muito boa, você fica cego e você erra, é muito importante. Acho que calma, se eu fosse falar dos aprendizados de 2019, calma seria um deles, sabe? Calma seria um deles, porque a gente precisa aprender a controlar mais. Tem algo que eu acho que está surgindo cada vez mais, me fugiu a palavra agora, mas que é o comportamento, inteligência emocional. Inteligência emocional é algo que nas profissões e nas relações é cada vez mais necessário. Inclusive, um dos temas do podcast esse ano vai ser inteligência emocional, porque inteligência emocional acaba com os relacionamentos, muitas e muitas vezes. Vamos lá. Cadê? Por onde começar a exercitar esse talento do relacionamento? Então, como é que eu começo? A primeira coisa que você precisa fazer é entender que relacionamento tem que estar na agenda. Esse é o primeiro passo. E quando eu falo que tem que estar na agenda, tem que fazer parte da sua rotina. Você não pode cuidar só do relacionamento quando dá, quando tem uma folga, ou no final de semana, ou no outono inverso do seu trabalho. Não. Relacionamento precisa fazer parte da sua estratégia de profissional ou de negócio. E aí, de novo, o contexto muda tudo. Tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos, né? Sei lá, vou dar um exemplo. Um juiz de direito talvez precise muito menos de relacionamento, não que ele não precise, mas ele precisa muito menos para exercer a sua profissão do que um relações públicas, né? Então, varia muito. Mas a primeira coisa é assim, você precisa compreender que isso tem que fazer parte. A segunda coisa, você tem que de fato ter uma estratégia, né?
Você tem que ter uma estratégia para isso. Não dá para fazer só freestyle, só organicamente. E aí a terceira é o que eu tenho feito esse ano, que é aplicar o método. O meu método, que se chama OIE, essa nomenclatura eu estou fazendo agora, tá? OIE, mas que é o seguinte, que é você organiza, você interage e aí você expande. O método tem três pilares. Eu vou falar muito dele esse ano. Esse ano vai sair o livro, vai sair curso, vai sair bastante coisa. Já tem a palestra que eu já fiz em 2019. Então, se você organiza os seus contatos, se você interage de forma estratégica com os seus contatos e você expande, cara, você está fazendo a roda girar. Mas entende por onde começa? Não começa pela expansão. Não. Talvez nem comece pela interação, porque se você não organizar, fica tudo confuso. Então, isso é muito importante. Mais duas perguntas aqui. Vamos lá. Como tratar e investir nos relacionamentos ou networks nas redes sociais? Cara, de novo, né? Acho que nas redes sociais facilita muito, muito. Você pode criar conteúdo e as pessoas interagirem com você. Você pode interagir nos conteúdos das pessoas, isso é uma forma de se relacionar. Você pode compartilhar o conteúdo de alguém. Você pode puxar assunto com alguém através do inbox. Tem muitas maneiras. Então, as redes sociais são uma ótima forma. E por isso que eu sempre falo que as nossas redes sociais são currículos atualizados em tempo real. Por isso que é tão importante cuidar muito bem da nossa rede social. Porque daí as pessoas vão querer... Porque antes da gente se relacionar... Quando a gente quer se relacionar com alguém, a gente tem que perguntar se alguém quer se relacionar com a gente. E por isso é importante cuidar da imagem. Por isso é muito importante que a gente cuide das nossas redes sociais. Sempre lembrando a frase da minha grande amiga IRP Ariane Feijó, que rede social é casa alugada. Você acha que o seu Instagram é seu? Ele não é, tá? Ele é do Mark Zuckerberg. Você acha que o seu Twitter é seu? Não é. O seu YouTube não é seu. O seu YouTube é do YouTube, o seu Twitter é do Twitter. O dia que os caras resolverem que eles não querem mais, eles fecham e acabou. Acabou. Por isso que muita gente não se dá conta a importância de você ter, por exemplo, o seu blog no seu domínio. Né? Que esse é um dos projetos aí para esse ano. Eu vou ter o meu blog lá no guilhermealf.com.br. Por quê? Se eu publico os meus textos no Medium e o Medium acaba, o que acontece? O meu site eu sei que não vai acabar. Ele é meu, eu faço o que eu quero com ele. Vocês lembram? Eu acho que foi em 2018, 17 ou 18, eu não me recordo agora, que o WhatsApp saiu do ar. Vocês lembram disso? E o desespero das pessoas, não tinham como se falar, não tinham como falar nos grupos, não tinha gente que dependia da venda só por WhatsApp. Cara, o WhatsApp é dos caras. O Instagram agora em 2019 resolveu tirar os likes, não mostrar mais os likes, não expor mais os likes. Reclama pro Papa. Não tem. É dos caras o negócio, não é nosso. Nem pagar a gente paga diretamente. Claro que a gente gera receita para eles indiretamente, mas nem pagar a gente paga. E mesmo que a gente estivesse pagando por um serviço, cara, a hora que o cara não quer mais prestar o serviço, ele fecha o negócio dele. Então, já fugi um pouquinho da pergunta aqui, mas é super importante que você tenha a sua casa própria, né? E eu falei que essa era a última, né? Mas deixa eu escolher... Aqui, ó, essa aqui é boa. O que é mais difícil, criar ou manter um relacionamento? Eu não tenho nenhuma dúvida. O mais difícil é manter o relacionamento. Porque é muito difícil. Por quê? Em algum momento... Dependendo do seu contexto, da sua profissão, da sua vida, você pode ser apresentado para alguém, você pode estar... É difícil? Mas acontece. Acontece. Agora, depois que você... É que criar também, assim, é mais do que ser apresentado para alguém, né? Mas eu acho que desenvolver, então eu vou usar a palavra desenvolver, sabe? Desenvolver é a parte mais difícil disso tudo. E desenvolver algo com constância. Que é o que eu venho falando, para não ser que eles um amigo meu, voo de galinha, né? Que faz e cai. Não, é ter algo constante. Agora é a última, de verdade. Como divulgar o meu trabalho bem realizado? Desculpa, sempre falo que esse podcast é ao vivo e ao vivo as pessoas tossem.
Como divulgar o meu trabalho bem realizado sem parecer que eu sou o puxa-saco do meu chefe? Cara, essa aqui, ela é muito interessante. Eu acho que assim, se você for genuíno e você fizer aquilo com alguma estratégia, com algum motivo por trás, sabe? Se você quer ser reconhecido por ser reconhecido, por que você quer ser reconhecido? É importante, é importante para todos, mas assim, qual é o objetivo? Cara, eu quero ser para construir uma imagem, para crescer na empresa, para crescer meu trabalho, ou simplesmente por ego, que também pode ser importante. Mas quando tem algo por trás um pouco maior do que o ego, eu acho que fica mais fácil você não parecer puxa-saco. Quando você tem uma estratégia por trás, você tem um caminho, você está indo para algum lugar, acho que fica mais fácil. Certo? Gente, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso primeiro podcast do ano, que está gravado já. Aqui já estava prontinho. Uma semana que vem tem o primeiro podcast valendo que eu vou gravar já em 2020 e vai sair. Lembrando que agora eu troquei de quinta para sexta, então os episódios são publicados toda sexta. Estarei junto com a experiência nessa longa jornada, nessas próximas 54, 58, 56. Ainda não sei quantas semanas tem no ano. Passaremos juntos aqui no Spotify, no YouTube e nas plataformas digitais. Certo? Que esteja inaugurado oficialmente 2020 com o podcast O Investidor de Relacionamento by Experiência.